Olá, meu nome é Rafael Stenzing e sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Física da UFSC, onde eu também cursei a graduação e mestrado. Minha linha de pesquisa é a neurociência computacional, com a qual eu trabalho desde a iniciação científica sob a orientação do professor Marcelo Trachtenberg. A neurociência computacional utiliza a matemática para descrever o cérebro e seu funcionamento, que é a mesma abordagem utilizada pela física para representar a natureza. A ideia é tentar obter uma compreensão de quais leis operam no cérebro e associar com outros fenômenos conhecidos. Outra razão é que a linguagem dos computadores é a matemática, permitindo fazer simulações computacionais, as quais acabam até sendo uma necessidade por conta da dificuldade matemática dessas descrições. Essa abordagem é muito importante em áreas como a neurociência, onde estudos invasivos são difíceis. Existem diferentes escalas onde podemos estudar o cérebro. Tipicamente são três: a macroscópica, que envolve grandes regiões, a mesoscópica, que envolve camadas e colunas, e a microscópica, que é a escala celular ou subcelular, onde é possível distinguir os neurônios e as sinapses. Através de diferentes técnicas, é possível estabelecer conexões entre essas partes em cada uma dessas escalas. Por exemplo, nessa figura temos o conectoma de todo o cérebro. Nesta vemos as conexões numa fatia microscópica. Eu trabalho na região entre a escala micro e meso. Cada uma dessas partes conectadas possui uma atividade elétrica que resulta do potencial de membrana dos neurônios. Se certa quantidade de estímulo for dada, o neurônio dispara um potencial de ação. A representação mais precisa são os modelos de condutância, que descrevem circuitos na membrana, como o modelo de Hodgkin-Huxley. Existem também versões simplificadas com equações diferenciais que não fazem uma descrição biofísica, como o modelo de Hindmarsh-Rose. Outro tipo são os modelos de mapa, onde o tempo é discreto, como o modelo KTZ, que foi desenvolvido no nosso grupo de pesquisa. Além de versões mais simplificadas e modelos para sinapses. Eu trabalho principalmente com modelos de mapa e de equações diferenciais. Esses são modelos próximos do que eu trabalho, mas existem muitos outros, como os campos neurais, onde o espaço é contínuo e resulta em equações bem diferentes. A própria área da neurociência computacional é mais ampla, com o uso da computação para analisar dados de experimentos. Mas por que existem tantos modelos? A razão é que o cérebro é um sistema complexo, com cerca de 86 bilhões de neurônios e 100 trilhões de sinapses. Além da variedade de problemas, equações com detalhes biofísicos são difíceis de resolver. Simulações de redes de neurônios têm um alto custo computacional, então buscamos por modelos que sejam mais simples e mais leves de rodar no computador. Precisamos também de modelos para descrever as conexões entre os neurônios ou regiões. É muito comum utilizar uma versão bem simplificada que são as redes regulares, como a rede quadrada. Outro modelo é a rede aleatória, mas pelo estudo de resultados experimentais é conhecido que as redes do cérebro não são nem aleatórias nem irregulares. São redes complexas, que são parte aleatórias, mas com alguns princípios de organização, como as redes livres de escala. Parte do meu trabalho foi modificar um modelo livre de escala para criar conexões locais e permitir a propagação de ondas. Como o cérebro é um sistema formado por muitos agentes interagentes, seu estudo tem semelhanças com a mecânica estatística. Considerações estatísticas sobre as partículas de um material magnético ou um fluido são usadas para deduzir o comportamento macroscópico desse sistema, que é o que é estudado pela termodinâmica. Esses materiais apresentam fases ordenadas de um ponto onde essas fases deixam de existir, ponto crítico. Possui propriedades tanto de ordem como de desordem. Essas figuras mostram numa simulação de um material magnético um estado ordenado, ponto crítico e o desordenado. Uma relação com a neurociência é a teoria que diz que o cérebro opera no ponto crítico, porque o mundo em que vivemos não é plenamente ordenado e nem plenamente desordenado. Uma grande diferença de um sistema como o cérebro com aqueles da física estatística é que geralmente não é possível reduzir o comportamento dos neurônios e suas interações a uma média. Os neurônios são sistemas dinâmicos, ou seja, sistemas que mudam com o tempo. Um conceito muito importante dos sistemas dinâmicos é o caos, comportamento periódico sensível às condições iniciais do sistema. Dois sistemas idênticos iniciados com uma pequena diferença nas condições iniciais divergem após um tempo. Como os pontos não se repetem, a trajetória do sistema forma uma figura fractal que mostra sua irregularidade. Uma área correlata à neurociência computacional é a dinâmica cardíaca. As células do músculo cardíaco também disparam potenciais de ação, de maior duração que o dos neurônios. É dessa forma que elas se contraem e fazem o coração bater. Esse potencial também pode ser descrito com modelos de condutância, de equações diferenciais ou mapas. Na verdade, o modelo KTZ consegue reproduzir esses comportamentos. No caso do modelo de Hindmarsh-Rose, eu identifiquei disparos cardíacos recentemente. No trabalho que será publicado, refizemos o diagrama de fases do modelo e mostramos inclusive a existência de toda uma fase de comportamentos cardíacos. A principal aplicação dos modelos cardíacos é o estudo de arritmias. A atividade elétrica do coração deve ser periódica e coordenada. Em alguns tipos de arritmia, a propagação do estímulo pode dar errado e gerar uma onda de potencial de ação que permanece excitando o músculo,
como uma onda espiral que faz com que o coração bata na sua alta velocidade de rotação, causando uma taquicardia. Essa pode evoluir em espirais menores, gerando a fibrilação. Uma forma de explicar o surgimento dessa dinâmica é através de osciladores caóticos acoplados. Se o sistema for grande o suficiente, eles perdem a sincronização e dão origem a esse tipo de atividade arrítmica. Essa é uma simulação que eu fiz utilizando o modelo KTZ com disparos cardíacos caóticos. Ondas espirais foram detectadas recentemente em fatias e no córtex intacto do rato. O córtex é a camada mais externa do cérebro, responsável pelas funções mais avançadas. Também foram observadas espirais durante uma convulsão induzida no cérebro do gato. Esses experimentos mostram que a onda espiral se alterna espontaneamente com outros ritmos de oscilação. Duas especulações na literatura são de que as ondas espirais e de que o caos ocorrendo no cérebro tenham relação com a epilepsia. É importante ressaltar que as ondas espirais ainda não foram detectadas no cérebro humano. Eu tenho trabalhado em adaptar uma ideia da dinâmica cardíaca de que o caos aparece em oscilações nos disparos para reproduzir esses resultados. Disparos semelhantes foram encontrados em neurônios epiléticos. Utilizando o modelo KTZ caótico em rede quadrada com sinapses químicas, foi possível obter uma alternância entre os ritmos de oscilação semelhante à vista nos experimentos. Padrões parecidos com a fibrilação também foram obtidos utilizando sinapses químicas e elétricas. E a rede livre de escala modificada que eu mostrei antes torna possível sustentar ondas planas e ondas espirais numa rede complexa. Estudar propriedades nessas simulações que possam ser relacionadas com experimentos é o próximo passo desse estudo. Caso as ondas espirais ocorram mesmo na epilepsia, isso poderia gerar a possibilidade de tratar convulsões utilizando métodos de controle de arritmias e do caos. Outra linha de estudo que sigo é a modelagem do campo eletromagnético no tecido biológico. Em um trabalho anterior, nós modificamos o modelo KTZ para incluir o efeito do campo magnético endógeno. É uma linha de estudo importante, já que os experimentos mais comuns no cérebro e no coração envolvem medir o campo eletromagnético. Uma aplicação importante é a interação não invasiva, por exemplo. A estimulação magnética transcraniana tem sido estudada no tratamento de doenças psiquiátricas. Essa técnica também foi utilizada para permitir a comunicação entre pessoas durante um jogo usando apenas a mente. Recentemente, um método de aprendizado de máquinas se mostrou promissor na previsão do caos espaço-temporal. Eu pretendo utilizar essas duas abordagens para estudar o controle do caos espaço-temporal no tecido biológico. Obrigado por assistir e qualquer dúvida pode entrar em contato pelo meu e-mail.